Você é da igreja escapada do Senhor Jesus? Não, você está fraco para um termo de campanha como esse. Você é da igreja escapada do Senhor Jesus? Oh, glória a Deus. Quem quer vir pregar no meu lugar aqui, dá um glória aí. Eita, tá forte então, hein? Oh, glória. Abra comigo, por favor, no tema em que o Senhor avivou no nosso coração. Salmo de número 137. Salmo de número 137. Se você achou, me dá um sinal de glória a Deus aí. Aleluia, forte. Assim está escrito o verso 1. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, nós penduramos as nossas harpas. Tome seu assento por bondade. Quero pedir perdão à igreja pelo horário. Mais uma vez, como eu já tinha dito antes, o serviço acabou, necessitando de mim um pouco. E aí eu cheguei. Mas para a glória de Deus, a partir de hoje eu entrei em recesso. Você podia dar mais forte porque não foi com você, né? Glória a Deus. Então, o Senhor sabe, os seus meios, Então é para um propósito maior. Eu falei, eu estou aqui, meu patrão, até a hora que você precisar de mim. E o coração aqui, Jesus, me guarda, Senhor, me cerca, Senhor. Mas, como os irmãos viram, são sete quinta-feira que a gente tem trabalhado sobre despendurando as harpas. E aí fica bem notório que quem ia encerrar seria um pastor chamado Pastor Kelvin. Mas por força maior, ele disse que não poderia. Para ele, para mim é propósito de Deus. Deus, por quê? Porque a gente tem a tendência de enxergar que quando quando alguma coisa sai fora do nosso planejado, parece que vai dar errado, Mas o céu já está registrando tudo. Então eu confio no Senhor e eu confio naquilo que Ele há de fazer nesta noite, neste lugar. Você está comigo? E aí eu fiquei o dia todo e falei, Senhor. Aí é onde a gente se pega no estreito e fala, rapaz, 7 profetas, Diácono Luan, rapaz, 7 profetas passou aqui. Falou, Jesus, tem pelo menos, sabe aquela raspa do salgadinho que fica assim, que você vira? Não ri não, missionário, é assim. Mas Deus sempre tem. Você acredita nisso? Por isso o Espírito Santo de Deus, eu não vou sair do tema, nem posso, Não vou sair do tema, mas eu quero pregar em outro texto. Quero pregar em outro texto que o Espírito Santo de Deus avivou e usou a vida do pastor Rogério para testificar sem ele saber. Mas comentando, ele citou o texto, falei, não é possível. Aí eu comentei com ele falou, então é você, varão, porque estava ardendo faz tempo no meu coração. Se você ainda tiver a Bíblia, abre comigo aí, por favor, segundo a Reis. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Você consegue ler 7 versículos comigo? 7 versículos e aí eu entrego o que o Senhor me direcionou. Não vou me alongar, eu só vou ser objetivo naquilo que Deus já tem preparado. Denilson, por quê? Porque 7 semanas a gente vem falando sobre despendurar a harpa. E o intuito maior, Alif, é que, segundo o tema, dá a entender que é um texto de confronto. Não tem meio nem beira. Ela é direto, é confronto, missionário. É sobre entender a chamada, o propósito e receber um comando de despendurar. Mas não se atente a isso somente como uma exortação, mas se atente a isso como alguém que veio a ser grato, mesmo sendo cobrado por isso. Por quê? Porque Deus só cobra quem ainda tem propósito, quem ainda tem propósito, quem ainda tem ferramenta. Por isso Deus cobra. E o fato, eu acho que eu já disse isso, mas por mim eu colocaria outro tema. Inclusive eu até estava conversando com a minha esposa, briguei com o Senhor. Falei, Senhor, tem que ser esse tema. Ele falou, não, você conhece por fora, eu conheço a estrutura da igreja, a condição da igreja. Então é tempo de se levantar e tocar a harpa. Eu falei, tá bom. E fui obediente até aqui e vou continuar sendo. Se achou, me dá um sinal de glória aí. Vamos ler 7 versículos e eu prometo que eu entrego isso aqui. Hoje eu estou sem o meu amigo chamado esboço, mas eu estou com o Espírito Santo de Deus e é suficiente. E disse assim o verso de número 1. Os discípulos do profeta disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Ou
é estreito. Vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga. Cada um de nós o que, irmão? E construímos um lugar para morar. Ele respondeu, o profeta responde, então vão, então ide. Mas um deles, tenha a bondade de ir com esses teu servo. Aí Eliseu responde, então eu irei. Verso 4, e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. O que aconteceu, irmão? E aconteceu o que? Enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou, ai meu Senhor, era empresa. E o profeta pergunta, aonde caiu? E ele mostrou o lugar. Ele mostrou o quê? Ele mostrou o lugar onde caiu, olha. Então Eliseu cortou um galho e jogou na água. E naquele lugar fez o ferro flutuar. E ele disse para o servo, erga-te a mão e pega a tua harpa do salgueiro. Me dê uns minutos da sua atenção. Prometo que eu encerro no tema. O verso de número 1, eu preciso trazer só uma introdução para não ficar meio que fora do contexto, mas entenda isso aqui. O verso de número 1 deixa claro que os discípulos dos profetas, a expressão usada aqui, os discípulos do profeta, nada mais, nada menos, é que existia na época uma escola de profeta, uma escola na qual os profetas tinham, e não no sentido físico, ou uma escola como hoje nós entendemos, mas um lugar de reunião, onde tinha direção, onde tinha ensino da palavra, onde tinha crescimento espiritual. Só que é bem verdade que essa escola do profeta, essa escola dos profetas, não foi herdado por Eliseu, foi dado por alguém antes dele. Quem? Elias? Elias deu continuidade, mas também não foi Elias. E quem foi? Foi Samuel. Então Samuel cria a escola, Elias passa a dar continuidade, e aqui Eliseu continua aquilo que Elias concluiu. Tá, Denis, qual que é o intuito? Além da escola de profetas, de trazer ensino, crescimento espiritual, que já seria o suficiente, analisando os 3 perfis dos 3 profetas aqui, nós temos algo extraordinário a aprender com esses homens. O que? Alguém cria, alguém tem que dar continuidade e alguém tem que encerrar o propósito. Eu vou dizer de novo isso aqui. Alguém tem que criar, mas quem cria tem vezes que não tem tempo para executar. Então tem que passar o plano para alguém dar continuidade no propósito. E outra pessoa que também não tem o propósito de findar, mas que continuou, vai passar para outro. E é assim o reino de Deus. Enquanto uns cria, outros dão continuidade, mas outros encerram o propósito. Mas entendendo que aquilo que começa em mim, nem sempre vai terminar em mim. Eu preciso entender que aquilo que Deus me dá, eu posso até começar, mas sempre vai ter um que vai continuar aquilo que Deus começou. Porque nós não falamos de ministério, já que o intuito é esse. É bem verdade que alguém que cria um ministério, ele não é eterno, ele precisa dar continuidade, ele precisa dar estrutura, mas ele precisa capacitar alguém para dar continuidade naquilo que ele criou. E eu acho incrível isso aqui, porque enquanto alguém cria, alguém entende que não foi ele que criou, mas entende o propósito da causa. E eu sempre digo isso, que o propósito da causa, ela sempre será maior que os efeitos. E qual que seria os efeitos aqui, Denilson? Os efeitos seriam os benefícios, seria aquilo que eu vou ganhar, seria aquilo que vai me proporcionar, seria aquilo que vai me trazer uma recompensa. Mas nem sempre no reino de Deus a nossa recompensa não chegará depressa, ou nem sempre o nosso benefício virá nessa terra. Mas uma coisa é certa, aquilo que você faz por reino, o reino te lembra, está escrito, te marca, e um dia você vai receber por aquilo que você trabalhou. Então o propósito pela causa, ela é sempre maior que os efeitos. É por isso que aqueles que se envolvem no reino por interesse não permanecem. Por isso que aquele que entra, mas entra visando o que vai receber, se frustra. E eu vou te provar no texto.
Mas é entender que quem me chamou tem um propósito maior, ainda que eu não possa encerrar. Mas se for acrescentar o reino, então eu fico na cantina. Se for para acrescentar o reino, então eu venho e sento. Se for para acrescentar o reino, então eu venho e dou ensino. Se for para acrescentar o reino, então eu venho e dou o projeto. E se tem um homem que eu me inspiro na Bíblia a entender que aquilo que Deus dá, talvez não possa encerrar em mim, eu me lembro de Davi. Davi, ele executa um plano, e é um plano extraordinário, pastor Maurício. Ele executa um plano de construir um templo para o Senhor. Ele chega ao profeta Natã e diz assim: Natã, o que você acha do meu projeto? Será que Deus aprova? Natã olha pela carne, pastor, e diz assim: olha, por mim, você já poderia começar hoje. Só que Natã vai embora, e no meio do caminho diz que o Espírito de Deus se apodera da vida de Natã e diz: volta para lá. Por quê? Porque você falou visando os seus propósitos, mas agora diz o Senhor: vai, eu aprovo o propósito, mas as tuas mãos está manchada de sangue. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele poderia dizer assim: ah, então peraí, então já que o propósito não é meu, então peraí, então já que a ideia é minha e eu não vou estar no cartaz, então peraí, então já que o propósito é meu e não vai me envolver no plano, então também não dou para ninguém. Mas ele entende, ele diz assim: é para quem isso aqui? É para Deus. Eu gosto de gente de Bíblia por causa disso. Sabe o que Deus está dizendo? Eu já tenho visitado vocês. Eu digo porque o Espírito Santo falou comigo. Eu tenho visitado vocês com um projeto. Eu tenho visitado vocês com ideias. O problema é que vocês olham e dizem assim: mas o projeto que Deus deu não está batendo com a minha capacidade. Então eu pego o projeto e guardo. Mas Deus está dizendo: pega o projeto, porque mesmo que você não tenha capacidade, mas Deus vai instruir para dizer: Apolo regou, Paulo plantou, mas o crescimento quem vai dar ainda é Deus. Então alguém começa, alguém tem que dar continuidade e alguém vai findar. E eu só quero fazer parte do ciclo de que eu me envolvi nesse reino. Eu só quero fazer parte do projeto de que eu acrescentei para o reino. Eu só quero fazer parte, nem que eu saia na foto lá no último, mas Senhor, eu estava lá, eu ouvi aquela palavra, eu entendi e saí daquelas portas despendurando as minhas harpas e acrescentando para o reino. Outra coisa, os discípulos do profeta disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós, é estreito. Primeira coisa que eu observo é que quem está dando aqui a palavra é os discípulos, não é o líder, é o discípulo do profeta. Ele chega, ele analisa a causa. E vou dizer uma coisa, isso aí não é mérito teu não, mas o Espírito Santo de Deus te dá a capacidade de enxergar alguns problemas, não negativamente, positivamente. Porque se tem um erro é para corrigir. Pronto. Por isso que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para nos aperfeiçoar. Fala sobre mudança, aperfeiçoamento, melhoria, até que ele venha. Então, a capacidade de alguém aqui é de olhar e falar assim: se o pastor investisse aqui, se o pastor mudasse aqui, se o líder tomasse essa direção, e não é errado, porque eu já vi muitos condenar isso aqui, dizer assim: só peço para falar. Calma, eu vou entrar nas duas linhas. Só sabe falar, mas depende. Se a fala de quem está enxergando o erro vai trazer uma solução após falar do erro, ok, é Deus nesse negócio. Mas se eu não me movimento para trazer uma melhora após enxergar o problema, sou só mais um. Eu sou só mais um número. Eu só vim para espalhar, não vim para juntar. Por isso que ele diz, olha o que o verso diz, é a Bíblia, não sou eu. Ele diz assim: os discípulos do profeta chegaram e disseram assim: ei, eu percebi que o lugar onde a gente mora está estreito demais para morar. E ele poderia encerrar aí. Só que olha o que diz o verso 2. Aí ele diz assim: vamos até o Jordão e tomemos cada um de nós uma viga. A solução. Então ele está dizendo: quem tem a capacidade para enxergar o problema, eu também estou dando a capacidade para resolver o problema.
Eu gostei que você levantou a mão, então vou liberar isso aqui. Por quê? Porque ele diz assim: o lugar em que nós moramos está estreito. E detalhe, se ele diz que tem que melhorar, é porque está em fase de transição, está em fase de crescimento, está em fase de mudança. E tudo aquilo que gera mudança, e tudo aquilo que cresce, também traz responsabilidade, também traz problema, também traz confronto, também traz afronta. Aí o problema é que alguns missionários se perdem no momento do crescimento, porque não consegue discernir que só está começando a dar confronto porque está tendo crescimento. Outrora nós estava lá, quando estreitou, alguém disse: parece que está estreitando aqui, mas se você decidir comigo, eu estou, cada um de nós, o Will corta uma viga, o Alfe corta uma viga, pastor Maurício corta uma viga, e nós fazemos desse lugar um lugar maior. Deixa eu liberar uma palavra de Deus, não só no âmbito ministerialmente, espiritualmente, mas em qualquer outra área que você olha que está crescendo, mas parece que está estreito, porque vai apertando. Aí você diz: meu Deus, como que dói crescer? Pois é, porque crescer também gera resultado, e não tem resultado de alguém que não é ferido. Aí você olha e diz: mas dói demais. Mas Deus está dizendo: fique em paz, que o período de estar estreito, de estar te apertando, de estar, parece de, você diz assim: não vai dar certo. Deus está dizendo: é só o sinônimo que está crescendo. Mas, meu Deus do céu, a vazinha levantou a mão, vou falar isso. Mas o fato de estar estreito não impede o crescimento de Deus na tua vida. Deus está dizendo: eu vou fazer desse ato que está difícil se tornar em resultado para crescimento. Meu Deus. Então quem enxerga o problema também tem a capacidade de enxergar a solução. Vamos para a Bíblia. Diz que um homem por nome de Jetro, sogro de Moisés, chega diante de Moisés e vê que Moisés é um líder novo na caminhada, e vê que Moisés está crescendo agora. Então ele olha toda aquela multidão, e Moisés já está prestes a desistir, porque está estreito, cobra demais, fala demais, e ele não tem tempo. E ele não está com tempo para poder resolver uma causa. Ele não está tendo sabedoria. Ele não está achando uma saída para resolver. Então alguém que não estava no meio, alguém que talvez não tinha nem a capacidade como a capacidade de Moisés, ou a capacidade de Arão, mas tinha capacidade de enxergar o problema, e junto do problema a solução. Então ele olha para Moisés e diz assim: Moisés, posso te dar um conselho? Pode. Olha, deixa eu te falar, eu estou vendo que é um povo demais para tu governar sozinho, mas separa 70 homens, e desses 70 distribui do teu espírito para com eles, e aí os 70 lidera, e o que passar você opera. Mas espera aí, eu analisei a faixa dos 70, Williams, e parece que não estava lá. Jetro não estava lá, porque já está dizendo: nem sempre a ideia que eu vou dar vai me fazer participar do projeto, mas se a ideia vai fazer com que vai trazer uma solução, um resultado, uma transição nesse reino, então eu vou começar a dar ideia. Você tem que começar a falar. Você não sabe no mundo espiritual como que se movimenta. Aí você olha para a raiz e diz: peraí, fui eu que derrubei? Senhor. Então você olha para o problema, para a solução, e você diz: eu? Aí Deus: não. É que nem sempre a tua harpa vai ser igual a dele. A tua harpa vai ser igual a dela. Tem uns que tocarão ao público, mas tem outros que tocarão no secreto. Mas o do secreto movimenta o que está em público. Eu queria que você entendesse isso aqui, que o secreto é quem traz estrutura para aquilo que é visível. Você tem base bíblica? Tenho. Entra na porta do teu quarto. Multidão? Mas o que você ora lá com seu pai, eu vou te abençoar. Publicar o que você constrói lá. E a frase mais clichê: alguém está vendo a coluna desse templo? Não, você está vendo a tintura dela. Estrutura você não vê, mas sem estrutura vai ao chão. O problema é que muitas pessoas vê como que é? Visualização. Só preza o visual. Eu tenho que ser, mas Deus está dizendo: o grupo de intercessão é quem faz estar de pé isso aqui.
A oração da madrugada é quem faz operar isso aqui ainda. Meu Deus do céu. Quem dera eu distribuísse o microfone aqui para dizer: quem tem propósito com Deus aqui e ninguém sabe aqui? Mas eu não vejo fulano orando. Pois é. Por isso que se chama secreto. Mas quem te vê no secreto te conhece. Por isso que o que a gente faz, a gente não vê. Nem sempre vai ver. Porque às vezes a gente vai ter que entender que há coisas que é para Deus. Davi chega e diz assim: eu matei Urso e Leão. Eu não vi. Aí você nem vai ver. Mas Deus viu. Aí quando derrubou o gigante, agora todo mundo vê. Mas foi fruto de um secreto que ninguém viu. Vamos para o texto. Aí ele diz: vamos até o Jordão. Eu acho incrível porque quando ele traz a solução, eu nem sei se eu vou chegar no final disso aqui, gente. Ele chega e ele dá a solução, e a solução é: vamos até o Jordão. Endereço, localização geográfica, vazio. Ele está dizendo assim: não vamos sair sem rumo. O negócio com Deus é com propósito e direção. Então Deus tem um lugar certo. Ele diz: vamos até o Jordão. Aí eu falei: por que o Jordão? Tanto lugar. Cortar a viga no Jordão. Eu fui buscar isso aqui, William. E Jordão é sinônimo de transição. Todos que se achegaram ao Jordão, entrou de uma forma, se achegou de uma forma, mas nunca saiu do mesmo. 2 Reis capítulo 5 é o texto que antecede esse daqui. Diz que agora Naamã chega ao profeta Eliseu e diz assim: eu quero ser curado, mas do meu jeito. Ele: do teu jeito não dá, tem que ser do jeito de Deus. E qual? Desce 7 vezes mais. Ele desce, na sétima, você conhece o texto, na sétima ele sai limpo, curado. Então, Jordão, sinônimo de cura. Mateus capítulo de número 4 fala que Jesus chega ao Jordão para ser batizado. Ele batiza. Nós sabemos que Jesus é Deus, mas espiritualmente ele está dizendo: eu estou descendo o carnal. E quando ele sobe espiritual. Por isso que do céu há uma voz que diz: este é meu filho amado. E para testificar, o Espírito Santo, como uma pomba, se apodera dele e guia ele. Porque quem chega no Jordão não anda mais nos seus próprios caminhos, tem que andar debaixo do Espírito Santo de Deus. E a outra coisa de transição, Josué capítulo de número 4, 3, 2, Josué capítulo de número 2, ele chega diante do Jordão. O Jordão é o que separa. Ele diz: para alcançar Jericó tem que passar o Jordão. A questão é como que passa a multidão com o Jordão. Ele só tem um jeito. O quê? Bota a presença de Deus na frente. Chama os levitas. Tem levita na casa aqui que ainda atrai a presença de Deus? Então você vai passar pelo Jordão hoje. Ele bota aqui a presença, aqui a arca, simbolizando a presença de Deus, e passa. Só que ele não passa e molha os pés, que Deus está dizendo: peraí, então já que você vai abrir caminho para alguém que está vindo atrás e não vai se molhar, então também não vou permitir que você que está abrindo o caminho venha se molhar. Quando ele pisou na beira das águas, quando ele pisa, o Jordão se abre. O que Deus está dizendo é que Jordão ainda é transição. A falta de você estar parado é porque você faz tempo que você não desce no Jordão. Mas quando você começar a descer no Jordão, eu vou abrir caminho ainda aonde não tem. Eu vou fazer do Jordão ser acesso para aquilo que se foi antigo possa se tornar novo. Aquilo que se chama Jordão, aquilo que não dá para você, para mim vai te trazer uma solução de cura. O Jordão ainda traz resultado espiritual. Ele diz: vamos até o Jordão. E cada um de nós corta quantas vigas? Você está ligado? Vamos parar de graça, vai. Corta quantas vigas? Corta uma viga. E cada um de nós cortemos uma viga. A pergunta, pastor, é: por que cada um de nós não corta duas? Seja sincera. Se a senhora cortar uma viga, a senhora vai se cansar? Se você cortar uma viga, você se cansa, Cacá? Para de graça. Braço forte desse é uma viga.
é chegar lá no Jordão, William, cortar uma viga. Encerrei o meu propósito. Porque qual que é o propósito? Vamos cada um de nós e cortemos quantas? Uma viga. E aí ele vai. Só que antes de ir, ele pede permissão. Permissão é autorização. Porque só dá para exercer alguém que está debaixo de uma liderança, com autorização para exercer. Então ele chega ao profeta e está dizendo: eu tenho o problema que eu estou vendo, e eu também tenho uma solução. Qual? Cortemos cada um de nós uma viga e ampliamos o templo. Ele diz: perfeito. Só que tem uma coisa: não dá para andar debaixo de uma autorização de Deus, uma falta de autorização de Deus. E quem era a presença de Deus manifestada na terra? Profeta. Liderança espiritual. Ele chega na liderança e diz: vamos, eu tenho uma solução. Aí a liderança olha, analisa o projeto e diz assim: é Deus nesse negócio, vão, ide. Só que agora, Marta, um dos servos chega e diz assim: peraí, vamos conosco? Eliseu diz: vamos. Ó, Júlio, isso aqui. Vamos. Ele está dizendo assim: escuta, eu compreendi. O quê? Que trabalhar para o Senhor não significa que eu tenho intimidade com o Senhor. Fazer para o Senhor não significa que eu tenho a presença do Senhor. Então ele está dizendo: eu tenho o resultado. Quer, dê um comando, vai, vou, mas não me faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Não estava, mas eu sinto Deus dizer assim: parece que tem alguém aqui com grandes projetos, e é até lindo, é até grande, é até revolucionário, mas se você for na força dos teus braços, não vai dar certo. Mas se você me consultar e me colocar nesse projeto e dizer: eu até quero, mas quero com o Senhor, eu quero começar, mas quero começar com o Senhor, eu quero voltar, mas quero voltar com o Senhor, Deus está dizendo: eu já aprovei esse projeto, vai que vai dar tudo certo. Não só isso, mas vou estar nesse negócio. Ele diz: vai, você vai conosco? Ele diz: vou. Aí ele 4, e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. O propósito foi para quê, William? Para cortar, sim ou não? O 4 está revelando que eles totalidade. Eles, plural, não deu exceção. Todos cortaram. Encerrou. Só que, olha o verso 5 adiante. Ele diz assim: e aconteceu o quê? A expressão usada aqui, aconteceu o quê? É uma situação de imprevisto, Felipe. Não estava previsto. Foi um acidente. Meu Deus. Foi um acidente. E aconteceu o quê? Porque todos cortaram. Aí o 5 diz: e aconteceu o quê? Enquanto processo deles, enquanto um deles derrubava um tronco. O que aconteceu? Diz que o machado dele caiu na água e ele gritou: ai, meu Senhor. O machado era emprestado. Preste atenção. Analisando um pouco o contexto histórico disso aqui, o machado, o ferro, na verdade, ele era um item muito caro e de pouco acesso para muitos. Não é à toa que, se você for um pouquinho mais atrás, diz que Israel não tinha capacidade de ter espada nem de afiar. Quem tinha era os filisteus. É ou não é, pastor Maurício? Então quem tinha era poucas pessoas que tinham acesso. Então eles entravam, faziam aliança e aí eles obtinham o ferro. Aqui é a mesma coisa. Então eles não tinham um acesso total, uma condição total de ter machado. Não está no texto, mas quero imaginar uma possibilidade que talvez não tinha machado para todos. Tinha só um pouco. Então você vai e corta. E o que você faz depois? Você passa o machado. Outro vai e corta. Eu fiz. E o que eu faço? Eu passo o machado. É uma possibilidade. A outra, possamos dizer que todos tinham um machado. Não é à toa que ele diz: ai, meu Senhor.
era empresa, não é meu. Alguém executou o propósito e deu na minha mão. Na minha parte, o machado escapou e caiu na água. Eu já vi, muita gente condenando esse jovem aqui. De certa forma você olha e você analisa o texto, aparentemente houve uma negligência. E de outro lado, você olha, analisa e diz: não, peraí, nem sempre foi culpa dele. Há também outra razão aqui por trás do pano de fundo. E qual que é? É essa. Ele olha e diz: ai meu Senhor, era emprestado. Mas espera aí, vamos para a consequência, Denilson. Era emprestado, mas a responsabilidade era dele. Ele cortou, mas o machado caiu na água. Então ele dá conta. Concordo com você. Concordo que ele tem que dar conta. Mas eu também preciso te orientar a dizer que antes que o machado caísse na água, a viga que foi propósito maior para ele executar, ele executou. Então o machado caiu, mas a viga que era para cortar, foi cortada. O propósito caiu, mas antes de o propósito cair, eu executei aquilo que Deus me confiou. Eu preciso dizer isso aqui debaixo do Espírito Santo de Deus, para alguém que ainda no meio do processo, quando estava cortando a viga, parece que o teu machado escapou e caiu na água. Aí quem olhou diz assim: olha lá, o machado dela caiu, olha lá, agora ela não canta mais, não prega mais, não faz mais nada, olha lá a falta de responsabilidade que tem com aquilo que Deus deu. E machado é ferramenta, ferramenta, você sabe que é um símbolo de dons espirituais que Deus nos deu. Então alguém olha e diz assim: olha como é que trata os dons que Deus deu, mas diz assim: mas peraí, mas o que caiu foi um acidente, mas o propósito eu estava fazendo. Por quê? Porque antes de cair, a árvore foi cortada. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para alguém que parece que quando você estava atrapalhando, você não se desviou, você não vendeu teus dons, mas por um acidente, parece que o teu machado caiu na água. Aí alguém olhou e te condenou. Aí Deus está dizendo: pera, antes de condenar, o propósito foi executado. Até caiu, mas você executou. Até caiu, mas você fez direito. Até caiu, mas você cantou como deveria cantar. Você pregou como deveria pregar. Você liderou como deveria liderar, mas caiu. Aí alguém olha e diz assim: mas peraí, pastor aqui que é um homem forte aqui, já trabalhou. Sabe quando você pega o machado, você analisa o machado. E aí o machado estava frouxo, não é assim? Porque para escapar, ele estava folgado, estava frouxo. Então o que você faz? Você bota uma cunha, não é isso, pastor? Bota uma cunha. Você dá risada, né? Você fez muito isso com enxada lá, batendo cimento lá em casa. Então você pega uma cunha, que estava folgado, ele ajusta. Manutenção. Então alguém pode olhar e dizer assim: olha, o machado caiu, tudo bem, executou o propósito, sim, eu vi, mas não obteve manutenção da ferramenta. E eu trago para nós, eu sou o primeiro. Se aquilo que Deus deu, nós não tiver tempo para trazer manutenção, a ferramenta vai ficar folgada, a ferramenta vai ficar frouxa. E quando você for executar, ela vai cair, ela vai escapar. E duro é cair, irmão, tanto lugar para cair. Caiu na água, logo na água, meu amigo. Se cai na beira, ninguém viu, rapidinho eu pego e ajusto e vou. Você dá risada, né, Edvaldo? Mas caiu na água. Só que ele é um servo que foi para servir. Ele é um servo que quando começou disse, antes de qualquer coisa: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor, me tem como teu instrumento, a tua ferramenta, Senhor. Se no meio do caminho, ainda que por um acidente eu venha falhar, conserta, Senhor, traz calça aos meus pés, mas não deixe eu vacilar. Eu não sou perfeito, eu erro, mas me ajuda a melhorar, mas através dos meus erros me dá experiência para direcionar alguém lá na frente, Senhor. Aí alguém escapa, e quando você vê que você não tem capacidade para resolver o teu problema, é quando você olha e diz assim: peraí, isso daí as minhas mãos não alcançam, os meus talentos não alcançam, a minha oração não alcança. Eu preciso de uma autoridade maior. E aqui está outro segredo.
O problema é que às vezes nós usamos as ferramentas, e aí quando e quando ela cai, Will, isso aqui, irmão, maturidade espiritual de terça-feira, é você saber compreender que se fulano não tem a capacidade para trazer a minha ferramenta de volta, eu não conto. Então eu conto, Rafa, para quem tem autoridade para trazer a minha ferramenta de volta. Por isso que cerca de todos os discípulos, a ferramenta caiu, ele disse, ai meu Senhor. Muitas coisas dão errado porque a gente conta para a pessoa errada. Se começasse a contar para a pessoa certa, a gente resolveria o nosso problema mais rápido, não arrumaria outro problema em cima do problema. Ele disse, era emprestado. Olha isso aqui, eu encerro. O profeta olha para ele e diz assim, aonde caiu? Aonde? Analisei o texto e eu falei assim, se é outras pessoas, aqui não tem, graças a Deus. Mas se é outras pessoas, olha e diz assim, caiu. Por que caiu? Quando caiu? O problema das pessoas que não têm capacidade e autoridade para resolver o teu problema, entende isso aqui? Está na resposta dela, na pergunta dela. Qual? Aonde caiu? O profeta não quer saber como caiu, de que maneira caiu. Ele quer saber aonde caiu. Porque se eu tirar a visão do lugar de onde caiu e transferir para quem caiu, aí você começa a analisar a conduta da pessoa. Mas como eu sei que ela é falha como eu estou aqui para resolver. Então a gente alinha depois. Mas primeiro eu quero trazer a harpa que estava pendurada. Aonde foi que você colocou a tua harpa? Aonde caiu? Porque o problema das pessoas é saber por quê. Porque tem muitos lá fora. Mas alguém que diz assim, aonde eu vou gastar um propósito de oração com você? Aonde eu vou descer para Deus te levantar de novo? Aonde eu vou descer para afiar tua ferramenta de novo? Tem pouco, mas graças a Deus, que no meio de muitos, Deus não precisa de muito. Deus só precisa de alguém que ainda tem coragem para dizer, se a tua ferramenta caiu, conta comigo, que ainda estou disposto a fazer uma oração, ainda dar um abraço, ainda fazer uma visita, ainda reunir um grupo de mulheres, ainda reunir um grupo de varões, para dizer, se está caído, eu não quero saber por quê, eu quero saber aonde trazer de volta, para trabalhar na obra do Senhor. Se a nossa responsabilidade fosse efetuada, a restituir a ferramenta, e não por que perdeu a ferramenta, a gente estaria num número maior hoje. Vai doer isso aqui, mas vai sarar. Mas graças a Deus por essa palavra. Que a partir de hoje, ai meu Senhor, era emprestado. Aonde caiu? Aonde caiu? Você olha e diz assim, mas peraí, Denis, talvez eu não tenha a solução para resolver. Verdade. Mas você conhece alguém que tem. Então a responsabilidade se torna sua também. Ele olha e diz assim, aonde caiu? Aí, Milena, ele pega e diz assim, olha, caiu aqui. Porque todo mundo sabe aonde pendurou a sua harpa. Isso aqui você já sabe, já foram faladas essa frase. Então vou mudar isso aqui. Você sabe aonde você foi ferido e deixou de cumprir o propósito de Deus. Você sabe o lugar, como a pessoa, a roupa, a cor, que naquele dia você disse assim, é hoje, acabou. Hoje eu não vou mais, hoje eu não dou continuidade, hoje eu entrego, hoje eu saio, hoje eu paro. Você sabe. Por quê? Por que que ele pergunta aonde? Porque só dá para Deus restituir algumas coisas em nós quando nós reconhecemos e sabemos o lugar aonde caiu. Só dá para Deus curar aonde a gente sabe aonde está doendo. A igreja me conhece por falar isso, mas vou falar de novo. Se você chegar na farmácia qualquer e dizer, me dá um remédio que eu estou com dor, a farmacêutica vai te perguntar, na onde? Não como que aconteceu. Na onde está doendo? Porque se você não falar o lugar, Dai, ela não vai te dar o remédio.
Está na cabeça, dor de cabeça está aqui. Aí eu não sei, vou dar um remédio do pé. Não vai resolver. Meu Deus do céu. É necessário a gente sentar e falar, foi aqui. Eu quero acreditar que essa palavra não é uma palavra de confronto. E livra-me Deus de estar aqui para isso. O meu propósito aqui é ser pelo menos alguém que te guie e diz assim, olha, posso não resolver, mas eu conheço alguém que resolve. Mas essa conversa só é feita quando alguém que acredita em você e está dizendo, olha, a tua ferramenta era linda, lembra, sai desse passado, que às vezes o passado te faz dizer assim, as coisas que eu fazia parece que eu não vou fazer mais, as coisas que eu já vivi tantas coisas, eu já vi o sobrenatural, eu já vi o Espírito Santo de Deus tomar, eu já vi operar, porque você não vê hoje, nós penduramos as nossas harpas todos os dias sem saber. Calma, irmão, isso aqui Deus não bateu não, isso aqui Deus judiou e passou com um carro de fogo por cima de mim. Todos os dias a gente pendura, todos os dias a gente pendura. Sabe quando? Numa frase mais simples, quando alguém é direcionado para você dizer assim, cooperadora Pamela, faz isso. Aí você diz assim, por que não manda fulano? Você pode ficar de pé comigo, por favor? Se o ministério de louvor for louvar, venha. Nesse encerramento eu te confesso que eu queria outra palavra. Eu queria. Mas é uma palavra que Deus está dizendo, olha, você não precisa fazer muita coisa. Você só precisa dizer aonde caiu a tua ferramenta. Que se você souber aonde, Deus é Deus para restituir. Deus é Deus para restituir. Enquanto o ministério de louvor se prepara, eu queria fazer uma oração com você. Uma oração madura para entendermos o que, Denis? Que há um ano novo que está prestes a vir de encontro a nós. Nós mergulharemos de cabeça nesse ano novo. Mas nós não podemos ser menino de dizer tudo vai mudar se a gente não matar o gigante de hoje. Tudo vai mudar se a gente não ser curado hoje. Se tem umas coisas que não dá para ficar para trás, é a ferida que ainda vai junto na mala. É a lembrança que ainda vai junto na mala, né? Tua consciência tu não pode deixar para trás. E Deus está dizendo, os teus projetos, eu não só quero executar, eu quero fazer maior. Mas para isso você precisa ter a ciência de que hoje você precisa se levantar na minha presença. E aí sim eu te direciono para um ano, para viver o extraordinário. Alguém quer viver o extraordinário? Você ainda com a sua mão levantada não baixa, eu quero profetizar isso aqui. Eu quero profetizar que você vai viver de fato um ano. Eu quero profetizar que ainda que 2025 cai nos braços de 2026, Deus ainda dará um sinal de que Ele é com você, de que Ele ainda tem uma chamada, de que Ele ainda acredita em você, e que as coisas que se passaram para trás ficam, e avançando para as coisas que há de chegar. Deus tem algo novo, Deus tem algo lindo, Deus tem algo extraordinário, mas é necessário tirar a harpa, e a harpa vai ser o passaporte. Escuta isso aqui, a harpa vai ser o passaporte para te levar de novo no pico para com Deus, no propósito maior para com Deus, para viver o extraordinário para com Deus. Mas Deus está dizendo, eu não sou menino, eu não faço os teus querer, depois você faz o meu. Faz os meus primeiro, e aí eu começo a trabalhar em teu favor. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Deus está dizendo, faz para mim, que o resto deixa que eu vou me responsabilizar. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus?